Eu atirei nela 3 vezes aqui agora. Em quem você atirou? Eu atirei na minha maldita namorada. Esse era Jamie Rogers ligando para o 190 logo após a polícia relatar que ele atirou na namorada. O motivo que ele apresentou... Senhor, o que acontece? Eu falo sobre a morte de Jamie Dick, as acusações que o suposto assassino dela enfrenta e como ela está sendo lembrada. Bem-vindos ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. A família e os amigos de Jamie Dick a lembraram em um serviço fúnebre na segunda-feira. Já faz uma semana desde que Dick, mãe de 2 filhos, foi morta a tiros em Dayton, Ohio. Jamie era jovem, tinha apenas 33 anos. Nenhuma mãe, na verdade ninguém, mas especialmente uma mãe de 2 crianças pequenas, deveria ser morta a tiros no meio da noite. E certamente não por alguém que deveria amá-la. Segundo a polícia de Dayton, foi isso que aconteceu. Jamie Rogers, o namorado de Jamie Dick, ligou para o 911 e admitiu ter atirado em Jamie, acusando-a de traí-lo. Aqui está parte da ligação. 911. Qual é a localização da emergência? Você ouviu tiros? Alguém atirou? Ele disse. Você está ouvindo alguém? Houve um tiro. Alguém atirou ou eles atiraram? Sim, atirei nela 3 vezes. Venham agora. Em quem você atirou? Eu atirei na minha namorada. Ok, por que você atirou? Você está aqui? Isso não é brincadeira. Ok. Você está sem filme e equipamento. Senhor, preciso falar com o senhor aqui. Pode me dizer o que você conseguiu? Era Jamie Rogers naquela ligação, e você ouve claramente ele dizendo enfaticamente que atirou na namorada. Senhor, o que está acontecendo? Ela teve o que mereceu, é isso que está acontecendo. Vamos contar para eles quando chegarem. Você está aqui, estou armado e não vou sair sem lutar. Você está aqui agora. Você vai dar atendimento médico para ela agora? Você vai entregá-la? Atendimento médico? Sim, ela está. Fui baleado. Leve-a ao médico agora, pois ainda está viva. Tudo bem, qual é seu nome? Ele está morto, provavelmente. E você, qual é o seu agora? Jamie Rogers admite claramente ter atirado em Jamie Dick 3 vezes. Ele a acusa de traição e então disse: ela teve o que merecia. É inacreditável e francamente arrepiante e absolutamente assustador que alguém possa ser tão cruel. Uma declaração juramentada afirma: quando os policiais de Dayton chegaram ao local, o Sr. Rogers saiu, foi até os policiais e repetiu que atirou nela. Os policiais localizaram Jamie Dick, cujo nome está ocultado no documento, dentro de seu veículo ligado, estacionado na rua ao lado de sua casa. Ela estava sofrendo de ferimentos aparentes de bala e foi retirada do local, vindo a falecer devido aos ferimentos. Os policiais observaram que a janela do lado do passageiro do veículo havia sido atingida por disparos e encontraram cápsulas tanto na rua quanto na calçada ao lado e na frente do veículo. O Sr. Rogers não tem permissão para possuir ou manusear armas, pois já foi condenado anteriormente por posse de heroína e tentativa de roubo. As informações deste mandado vieram de relatórios policiais, ligações ao 190 e entrevistas. Da forma como este documento está escrito, parece que Jamie Dick foi pego de surpresa e provavelmente não fazia ideia do que estava por vir. Segundo a polícia de Dayton, isso ocorreu por volta das 2 horas da manhã de terça-feira, 10 de fevereiro. Jamie Rogers admitiu ter atirado em Jamie Dick tanto na ligação para o 190 quanto depois. Quando os policiais chegaram, Rogers foi levado para a cadeia do condado de Montgomery. Ele enfrenta acusações de homicídio, agressão criminosa, posse de arma sob restrição, ou seja, ele é um condenado e não deveria ter uma arma, e disparo de arma de fogo próximo a um local proibido. A fiança dele foi definida em $1 milhão, em dinheiro vivo. Na página do Facebook de Jamie Dick, o status mostra que ela está em um relacionamento desde fevereiro de 2012, com aniversário no Dia dos Namorados. Mas não parece haver fotos recentes de Dick e Rogers juntos na página dela no Facebook. Uma, na verdade, é de 2016. O obituário de Jamie Dick diz que Jamie será lembrada como uma mãe amorosa, uma filha dedicada e a melhor irmã que uma família poderia desejar.
Ela era uma alma linda por dentro e por fora, cuja bondade, força e amor deixaram uma marca duradoura em todos que a conheceram. Em breve trarei mais detalhes sobre como ela está sendo lembrada e chamo Mark Weaver, promotor em Ohio. Ele também atua como juiz ocasionalmente. Mark, muito obrigada por se juntar a mim. Este caso é chocante. A ligação para o 911. Primeiramente, quero saber sua reação ao ouvir essa ligação para o 911. Não é comum receber uma ligação para o 911 em que alguém liga e basicamente relata que atirou em alguém e matou uma pessoa. Ouvi muitas ligações para o 911 na carreira, mas esta é especialmente assustadora, pois é o próprio assassino. De repente, ele sente uma estranha pontada de remorso, querendo serviços médicos rápidos para sua vítima. Mas ele também tem esse tom de beligerância. Estou armado, prepare-se, é melhor eles virem, eu vou lutar contra eles. Então, realmente é preocupante de todas as formas que uma mãe seja morta a tiros assim por alguém com quem ela tem esse relacionamento íntimo. Mas a atitude dele é de pura valentia ou talvez uma valentia aumentada por algum tipo de substância química. Isso não é uma defesa, é claro, mas ele precisa enfrentar acusações sérias contra ele. Bem, neste momento ele está enfrentando uma acusação de assassinato, claro. E você sabe, quem sabe se isso pode ser elevado ou agravado para homicídio qualificado no grande júri. Por enquanto, isso é só uma acusação inicial. E ele está enfrentando uma acusação de, você sabe, basicamente portar uma arma quando não deveria, então há várias acusações que ele está enfrentando. Mas o que é tão horrível para mim? E você está certa, ele está dizendo basicamente, venham me pegar, mas eu vou, sabe, estar pronta para lutar. Quero dizer, ele está avisando os policiais que, sabe, eu posso lutar com vocês, eu posso resistir. Isso é assustador. Eu não sei se isso era tipo um desejo de morte, ou se ele é simplesmente tão incrivelmente violento que estava pronta para enfrentar os policiais, ou se ele estava intoxicado. Eu não quero ser direto demais, mas se ele realmente tivesse um desejo de morte, ele poderia ter colocado a arma na própria cabeça e se matado. Isso acontece com frequência. Assassinatos seguidos de suicídio são muito comuns. Quando você olha para mortes violentas como essa, é uma grande porcentagem das mortes violentas. A pessoa atira em quem está com raiva, muitas vezes em seu parceiro íntimo, e depois atira em si mesma. Nesse caso, ou ele achou que poderia se safar, ou tem uma visão distorcida do que um homem deve fazer depois de matar uma mulher. O que mais me horroriza é a ideia de que ela mereceu o que aconteceu. E ele disse que ela estava traindo e basicamente ele demonstra arrependimento na ligação, mas depois não mostra nenhum arrependimento. Ele está dizendo que ela mereceu porque estava traindo. Primeiro de tudo, a gente nem sabe se ela realmente estava traindo. Isso é o que ele está dizendo, mas ninguém que traiu merece isso. Isso seria um fator agravante, sabe? Você consideraria isso como alguém? Como promotora, você possivelmente olharia para isso? Essa admissão na ligação de que ela estava traindo? E dizer, eu vou ao grande júri e vou apresentar isso ou pedir ao grande júri para indiciar. Por homicídio qualificado. Isso não é agravante. Só poderiam transformar em homicídio qualificado e talvez buscar pena de morte se outro crime ocorresse durante o assassinato. Se ele a sequestrou por um segundo. O que pode acontecer se isso for a julgamento é que você pode ver a defesa, que não tem muito com o que trabalhar aqui. Eles não têm defesa de que outra pessoa fez isso, nem álibi, como se eles tivessem uma reunião de escoteiros ou algo parecido. Então você poderia ver o advogado de defesa, talvez a pedido do cliente, levantando essa ideia, que de alguma forma ela provocou isso, que ela foi a instigadora ao trair. Quase todos no júri revirariam os olhos para isso. Certamente todas as mulheres fariam isso, e todos os homens de mente razoável também. Basta um jurado pensar, ela mereceu para travar o júri, impedir a condenação e adiar o veredito até novo julgamento.
A única coisa que eu poderia ver, com base nos fatos que sabemos até agora, que não temos todos os fatos, basicamente é isso. Ele provavelmente poderia dizer, sabe, que isso é crime passional, homicídio culposo, homicídio voluntário ou algo assim, de qualquer forma, em qualquer lugar, sabe, isso cola. Bem, você está certo ao dizer que, segundo a lei de Ohio e de todos os estados, existem diferentes níveis de homicídio. Com base no seu mens rea, no seu estado mental, e quando você premedita um assassinato, isso recebe a pena mais alta. E quando você faz isso por um acesso de raiva, um surto de violência, por paixão ou algo assim, normalmente a pena é menor. Então, o trabalho dos promotores é provar qual era esse estado mental, e é por isso que os investigadores provavelmente estão analisando o histórico deles agora. O telefone dele, o telefone dela, qualquer testemunha em potencial que estava lá pouco antes do assassinato acontecer, ou talvez até tenha visto o assassinato acontecer. Isso auxilia promotores a decidir o grau de homicídio a apresentar. Atualmente, ele enfrenta a acusação de homicídio em Ohio, o que pode resultar em 15 anos à prisão perpétua. Se condenado, a pena é de 15 anos à perpétua, sem possibilidade de negociação. Ele está enfrentando uma acusação de agressão criminosa, porte de armas enquanto estava sob restrição, o que significa que ele já era um condenado e não tinha permissão para possuir uma arma. E também disparo de arma de fogo em ou próximo a um local proibido. Deixa eu falar comigo mesma, Mark. Isso acontece muito em Ohio. Eles acusam agressão criminosa junto com assassinato. Por que eles fazem isso? Porque sabemos que Jamie, a namorada dele, Jamie Dick, sabemos que ela faleceu. Ela morreu como resultado desses ferimentos de bala. Então, por que a agressão criminosa é acusada? Junto com isso... Isso é o que os advogados chamam de crimes menores incluídos. Significa que existem crimes diferentes. Quando você comete um assassinato, você comete agressão e talvez cometa uma tentativa e comete o assassinato. Um promotor que pede ao grande júri para apresentar todas essas acusações pode levar essas acusações a julgamento e o júri terá que decidir sobre todas elas. Mas porque elas vieram do mesmo ato. Na sentença, o juiz só sentencia por uma delas e a promotoria pode escolher por qual delas o juiz vai sentenciar. Isso é chamado de lei da fusão, para quem quer o termo técnico, e os promotores sempre escolhem a mais grave para o juiz sentenciar. E por isso muitas vezes serve como uma garantia para dar ao júri uma maneira de chegar a uma condenação caso não consigam unanimidade na acusação principal. Interessante, sabe? Mas vou ficar curiosa para ver se eles acreditam que ele a manteve contra a vontade dela. Se houve um cárcere privado, um sequestro, sabe? Algo nesse sentido. Outro crime que foi cometido e que eleva isso para um homicídio qualificado. Este é o condado de Montgomery, onde fica a cidade de Dayton. Para quem não conhece, Ohio não é conhecido pelo escritório do promotor. Isso resulta em muitos casos de pena de morte, mesmo com alguns elegíveis. Existem condados no estado onde esperamos ver essas acusações. O condado de Hamilton, onde está Cincinnati, é tradicionalmente um deles. Dayton não é, então o promotor de lá vai ter que decidir se procura um fator agravante para aumentar a acusação. É um julgamento muito mais difícil. Tendo feito isso, é um julgamento muito mais difícil. Você tem que. Existem duas etapas diferentes nisso. A seleção do júri leva mais tempo e qualquer coisinha pode levar direto para a sentença de prisão perpétua, que é o que você pode receber sem aplicar a pena de morte. Então vai ser interessante ver quais são as provas e se o promotor do condado de Montgomery vai escolher pedir a pena de morte. É verdade, e você está certa. Isso realmente complica o processo. Adiciona uma camada extra de complexidade. Eu nem preciso te dizer isso. Você mesma acabou de falar, sabe? Na hora de selecionar o júri e durante todo o julgamento, todo o caso, e aí a defesa ainda precisa passar pelo que chamam de mitigação e procurar todas essas coisas no histórico do cliente que eles possam apresentar ao júri para dizer, poupem a vida dele ou dela, sabe? Então isso realmente adiciona mais uma camada. Além disso, vamos encarar os fatos. Os recursos demoram uma eternidade, mesmo que você consiga um veredito de pena de morte, e isso leva tipo 20 anos.
E no estado de Ohio, pelo menos, existe praticamente uma moratória não oficial sobre isso. Essas execuções raramente, se é que acontecem, são realmente realizadas. É verdade. Quando fui vice-procurador-geral, atuei em vários casos de pena de morte e descobrimos que alguns juízes federais simplesmente deixavam petições e recursos esquecidos em uma gaveta. E não olhavam para isso por 3, 4, 5 anos seguidos, só para atrasar o processo. E eles são apenas uma etapa de um longo processo de múltiplos recursos. Como você disse, mesmo que tivéssemos um governador assinando mandados de execução, atualmente isso não acontece. Devido à disputa sobre a injeção letal, mesmo com o governador assinando mandados, leva pelo menos 20 anos do crime à execução, e qualquer etapa pode anular tudo e exigir novo julgamento. Sabe, se esse caso chegar à mesa do promotor especial Mark Weaver, e eu sei como você é quando processa casos, sabe, acusação de assassinato. Como mencionei, é uma sentença obrigatória de 15 anos à perpétua, sem possibilidade de negociação. Existe alguma maneira de você fazer um acordo de confissão nesse caso? Quero dizer, e não estou falando por mim, uma acusação menor, eu só estou dizendo, sabe, o que há para oferecer em um acordo de confissão ou um acordo judicial. Quero dizer, você pode dizer que pode se declarar culpado de assassinato, ou você simplesmente leva isso até o final do julgamento? Bem, antes de tudo, quero conversar com a família da vítima enquanto reunimos as provas, se pudermos incluir uma especificação de pena de morte. Eu gostaria de saber qual é a intensidade do sentimento da família da vítima em relação à morte e como eles se sentem sobre a pena de morte. No fim, cabe ao promotor decidir sobre a pena de morte, mas consideramos a opinião das vítimas. Já falei isso a famílias antes. Decidimos pela pena de morte, mas valorizamos sua opinião. Nós também. Existem outras acusações que podem ser adicionadas a essa sentença de prisão perpétua, porque lembre-se, não é prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. São 15 anos a prisão perpétua, o que significa que um jovem pode sair em 15 ou 16 anos, a menos que você adicione outras acusações, como a especificação de arma de fogo, como portar uma arma sob restrição, que é por ter sido condenado, e quaisquer outros crimes que ele possa ter cometido. Ao longo do processo, você pode acumular essas acusações e fazer com que a permanência mínima dele seja de 20, 25 anos em vez de 15 anos. Você tem certa flexibilidade e precisa lidar com moções pré-julgamento. Ele alegará instabilidade mental. Ele vai alegar incapacidade para julgamento e depois, quando for considerado apto, será julgado. Talvez eles tentem alegar algum tipo de incapacidade mental para ter formado a intenção de cometer o crime, então pode haver muitas moções pré-julgamento também. É realmente um caso horrível. Quero dizer, Jamie Dick, ela era uma mãe, e é simplesmente assustador para mim que, em questão de minutos, sabe, essa mãe. Ela é uma mãe jovem e a vida dela foi tirada por causa de quê? Alguém ficou irritado e alegou que ela estava traindo, e mesmo que estivesse, isso não importa. Isso não justifica. Não justifica. Mas há um pequeno lado positivo. Em muitos desses casos, vemos um homem violento bravo com a mulher. Ele não apenas mata a mulher, mas também os filhos. Que bom que isso não ocorreu, pois vemos muitos casos assim. Por algum motivo, eles simplesmente continuam matando e as crianças não foram feridas nesse caso. Tragicamente, essa mulher foi. Isso nos lembra que, em um relacionamento com alguém volátil e violento, é preciso se proteger como for possível, pois nessas raras situações essa violência vira assassinato. Sim, é realmente horrível e triste, e eu só espero que Jamie Dick, a vítima e sua família consigam alguma justiça. E que aquelas crianças estejam sendo criadas agora por pessoas que as amam e que estejam recebendo o acompanhamento psicológico de que certamente vão precisar. Mark Weaver, obrigada pelo seu tempo e experiência. Como sempre. Sim, obrigado, Anjanette. Quero voltar a falar sobre como os entes queridos de Jamie Dick a lembram. O obituário dela diz, uma pessoa trabalhadora. Ao longo de sua vida, Jamie encarou tudo o que fazia com determinação e coração, seja cuidando da família, apoiando quem amava ou como gerente no Wendy's.
Ela se entregava sem hesitar. Sua força silenciosa e espírito gentil faziam com que os outros confiassem e buscassem apoio nela. Acima de tudo, Jamie valorizava o tempo com seus filhos. Brayden foi seu primogênito. Ele e sua mãe tinham aquele laço especial entre mãe e filho. Jamie adorava assistir Brayden jogar, fosse no computador ou no videogame, muitas vezes jogando ao lado dele. Eles levavam Blasi ao parque de cachorros e aos domingos faziam o Domingo Especial. Brayden e sua mãe usavam os domingos para conversar e almoçar juntos. O tempo de Brayden com a mãe era importante para ele, e a memória dela viverá nele. O laço dela com Kelly era inquebrável, repleto de risos, carinho e tradições. Os momentos mais preciosos eram dias de spa em casa, pintando unhas coloridas, usando máscaras de argila e conversando sobre a vida. Enquanto a música tocava ao fundo, esses dias eram repletos de risadas e amor, memórias que sempre estarão guardadas no coração de Kelly. Jamie também tinha um lado brincalhão. Ela era uma gamer apaixonada, cujo passatempo favorito era construir e criar no The Sims. Adorava projetar casas, moldar vidas virtuais e deixar a imaginação voar livremente. Era uma das maneiras que ela usava para expressar criatividade e achar alegria nas pequenas coisas. Sua fiel companheira Blaze também lhe trazia muita felicidade. Jamie adorava levar Blaze ao parque para cães, assistir ele correr livremente e aproveitar o simples prazer do ar fresco e da companhia. Esses passeios tranquilos refletiam sua gratidão pelas bênçãos simples da vida. O amor de Jamie por sua família era intenso e incondicional. Como filha, ela trouxe orgulho e gratidão. Como irmã, ofereceu lealdade, risadas e apoio constante. Como mãe, ela foi tudo: protetora, professora, amiga e porto seguro. Jamie Rogers segue detido no condado de Montgomery e retornará ao tribunal em 20 de fevereiro. Este foi o episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.